Deus esteja nessa noite ministrando no nosso coração, e essa não tem só uma mensagem, acima de tudo que ela venha ser colocada em prática. Vamos curvar a nossa cabeça e fazer uma oração de agradecimento. Senhor, obrigado, Deus, por essa noite. Abençoa, Senhor, que o Teu Espírito Santo comunique em cada coração tudo que vai ser dito. Senhor, que o Senhor conduza, Deus, a Tua palavra ao coração de cada um de nós. Que nós tenhamos, Deus, a oportunidade e coragem, Deus, para colocar em prática o que vai ser dito hoje. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, nos anima, Deus. Amém. Nos fortalece, nos orienta, nos direciona, nos controla, Deus. Amém. Através do Teu Espírito Santo. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade Obrigada. de ser útil, Deus, ao Senhor e o privilégio, Deus, de te servir. Amém, Jesus. Cada um desses irmãos, Senhor, tenham esse desejo também, Deus, tenham essa felicidade. Em Amém. nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Amém. Bom, costuma, né, com uma senhora, né, bem idosa. Ela entrou no ônibus, dessa vez, e ninguém quis dar lugar para ela sentar. E logo depois, na próxima parada, entrou uma moça bem idosa, bem bonita. E ao atrás do primeiro banco, prontamente se levantou. E aquela senhora indignada, ela falou o seguinte: já fui uma. Aí, nesse momento, se levantou um rapaz e falou: olha, eu já vi tudo nessa vida, mas nunca vi uva virar abacaxi. Essa é uma historinha que me contaram uma vez, há mais ou menos 4 anos atrás. E ela ilustra também hoje, no nosso dia, a nossa atualidade. Você ouviu aquela música, aquela aí da banda Oficina G3, O Tempo? Ela fala assim: o tempo sopra ao meu rosto, o vento sopra ao meu rosto, me indicando que o tempo vai com ele, levando os meus dias nessa vida passageira. A letra da música fala que a vida é passageira, que o vento vai batendo no rosto da pessoa e o tempo vai passando. Eu tenho uma boa e uma má notícia para hoje, né? Uma boa e uma má notícia que eu posso citar, né? Quem é a pessoa mais nova aqui? Quem é que tem menos de 12 anos? Menos de 12 anos. E a pessoa mais madura entre nós, por favor? Opa! Então, o que eu quero dizer? O tempo passa para todos. Como disse o próprio Salomão: já fui jovem, hoje estou velho. Não adianta a gente pensar que nós vamos ter tempo, gosto, vigor, disposição, que nós vamos ter poder pular, saltar, comer. Não, a idade vai chegar para todos nós. O tempo, né? O tempo humano. Na eternidade, quando Deus criou o homem, ele abriu um parênteses. E ele chamou de tempo. É um parênteses. Tem um início e tem um fim. Quer dizer, não vai durar muito nosso corpo humano, não vai durar muito a nossa energia humana. A má notícia é que a idade vai chegar para todos nós. Está chegando para mim, hoje eu já me encontro com 27 anos de idade, e vou para frente. Passa as horas, passa os minutos, passa os segundos. Eu tenho que ter em mente que eu tenho que aproveitar o meu tempo o máximo possível. E essa é a mentalidade que nós temos que ter. Todos nós temos que ter essa mentalidade.
Por exemplo, hoje, quando eu ouvi o irmão, o pastor Manuel falando aqui, eu estava pensando o seguinte: quanto mais cedo a gente faz um compromisso com Jesus Cristo, menos problema na vida nós temos, menos dificuldades, menos lutas, menos tribulações. Eu tive a oportunidade de aceitar Jesus Cristo com 12 anos de idade. Então, você imagina quantos problemas eu evitei na minha vida. Jesus Cristo, ele veio na terra, dentro desse parece chamado tempo, porque moravou a humanidade. Mas o que ele quer de cada um de nós? Cada um aproveite o seu dia como se fosse o último dia. Né? Se você for olhar na Bíblia, se você for procurar Jesus Cristo, a pessoa que é o nosso modelo, ele aproveitou bem cada momento do tempo dele. Como? Transmitindo direta e indiretamente o Evangelho. Sabe o que significa a palavra tempo? Alguém sabe? A palavra tempo significa a sucessão dos anos, dias, horas, e se você quiser alongar minutos. Isso significa a palavra tempo. É a noção do passado, presente e futuro. É a noção que nós temos, logicamente, de que nós tivemos um passado, temos um presente e vamos ter ainda um futuro. Agora tem uma coisa em mente, né? O que formou o nosso presente? Foi as nossas decisões passadas. Todas as nossas decisões passadas cooperaram para que nós tivéssemos hoje aqui com a mentalidade que nós estamos. Seja a sua mentalidade essa como for. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes 12, versículo 1 ao 8. Até foi um versículo mencionado hoje de manhã, e é o versículo 1 desse capítulo, né? E é um texto muito interessante e muito útil para todos nós, tanto jovens como pessoas maduras. Então, você nota aí, você pode ler comigo, acompanhe essa leitura. Né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais finais, não tens entre eles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas, o esplendor da tua vida, tornem a vir as luzes depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os quadros da casa, os teus braços que se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas e cessarem os teus moedores da tua boca. Onde acendem fogo e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Os teus lábios, suas portas da rua, se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz, se levantares a voz das armas e todas as harmonias filhas das músicas se diminuírem. Como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresta a amendoeira, e o gafanhoto te for como peso, te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio da praça e se despedaça copo de ouro e se quebra o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra,
como era o espírito volte a Deus no teu. Vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Esse último versículo, o que ele está querendo dizer? Né? Nessa terra aqui, não adianta a gente ajuntar tesouro. Não adianta a gente ajuntar um corpo forte, porque ele vai chegar um tempo que a idade vai corroer a força e a juventude vão aparecer dúvidas, vão aparecer dores, nem o próprio versículo aqui, ó. Os seus lábios, quais portas da rua, se fecharem no dia em que não puderem falar em alta voz, e que levantarem a voz, a música e diminui. Então, você pode ser o cantor mais afinado que ele fez. Está vendo que o pessoal louvando aqui, adorando?